Meu irmão, minha irmã, paz e bem a você. Hoje, 26 de novembro, quinta-feira, nosso retiro já terminou. E hoje, a partir já das 6h30 da manhã, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, o Jesus Sacramentado já está exposto, indo perto da igreja, você pode entrar, vivenciar um momento de adoração. Isso é muito importante e bom, né? Lembrando que às 18 horas nós temos a Santa Missa, das 18 às 18h30 no Salão Social, uma missa rápida, e às 19 horas o grupo de oração, onde com louvor, com pregações, com cantos e orações, você fortalece ainda mais a sua fé. Por isso participe e vivencie melhor esse momento cristão. Lembrando que hoje é o dia do Ministério Público e também na data de hoje, em 1970, aconteceu a tentativa de assassinato do Papa Paulo VI no aeródromo de Malinas, nas Filipinas. Portanto, há 50 anos, né? A gente sempre diz 50 anos atrás, com essa redundância, mas para ficar mais claro. O evangelho de hoje, São Lucas 21, do 20 ao 28, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e a ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a salvação e a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Lucas tem 2 apocalipses em seu evangelho. O pequeno Apocalipse, capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 8 do capítulo 18, que diz respeito ao destino de cada pessoa. A minha história, a sua história, que termina com a morte. E tem o grande Apocalipse, que vai do capítulo 21, do versículo 5 até o 36, que diz respeito ao destino cósmico, a nossa história que terminará com o fim do mundo. Diferentemente do que a gente normalmente pensa, Apocalipse, é bom lembrar, sempre não significa desastre, mas revelação. E revelação de uma realidade desconhecida. Por isso as palavras de Jesus aqui revelam não algo estranho e oculto, mas o sentido profundo da nossa realidade presente. Levantam o véu, que o véu cobre está velado. Quando se retira o véu, fica revelado. Por isso, revelação. Levanta-se o véu que os nossos medos e erros colocaram na frente dos nossos olhos. Permitem, assim, ver aquela verdade que é a palavra definitiva de Deus a respeito do mundo. Definitivo, final, último, em grego se diz escatológico. Aquilo que diz a palavra última e definitiva. A linguagem apocalíptica é colorida, gosta de tintas fortes, lida com imagens paradoxais. Mas a verdade não é também paradoxal? Quer dizer, não fica além de toda opinião? A gente gosta de coisas simples, ideias claras e distintas. Tudo bem. O risco, porém, é simplificar e complicar mais adiante. E ficar na superfície sem mergulhar nas profundezas e captar a profundidade. E distinguir tanto que separar tudo, quanto o real é rede de relações, que só uma visão de tipo holístico estaria em condições de lhe dar conta. Os evangelistas querem mostrar, antes de tudo, que não estamos indo para o fim, no sentido de mergulhar no limite do nada, mas na finalidade, no sentido de meta, objetivo, alvo. A dissolução do mundo velho é ao mesmo tempo o nascimento do novo. Para nós cristãos e cristãs, o dia da morte é o dia do nascimento
Deus realiza o seu desígnio nesta nossa história com as suas contradições. Foi assim para Jesus, é assim com o discípulo. O mistério de morte e ressurreição de Jesus, plenitude do reino nesse sentido, continua na vida dos seus discípulos e discípulas. Se a morte na cruz foi semente de ressurreição, os sofrimentos, as perseguições, os reveses que os discípulos experimentam são semente da sua ressurreição, da sua glória futura, enquanto se espera a sua vinda. Os evangelistas não satisfazem nossa curiosidade a respeito do futuro. Nós queremos saber quando será o fim do mundo e quais são os seus precursores, os sinais precursores. Jesus não responde, e mesmo no auge das especulações que, de tempo em tempo, fervem na cabeça de alguns irmãos superiores, nada se responde. O que ele deixou claro é que o mundo tem em Deus o seu início, e em Deus tem para cada um e terá para todos o seu fim. Consequentemente, que devemos viver o presente nessa perspectiva. Esta perspectiva, aliás, é a única que dá sentido à vida. Qualquer outra só gera medo, egoísmo e morte. Neste sentido, Jesus afasta aquela ânsia e alarmismo a respeito do fim do mundo que só fazem mal. O ser humano, que é o único animal consciente do seu limite, tem medo da morte. Mas ela triunfa justamente na vontade de salvar-se a todo custo, que gera egoísmo e os males que o egoísmo gera. Jesus apresenta como alternativa uma vida que se deixa guiar pela confiança no Pai, numa atitude de amor e de dom, de entrega. Só a confiança em Deus, gerando amor ao Pai e aos irmãos e irmãs, vence a morte. O amor é mais forte que a morte. Não podemos entrar nos detalhes do texto. Oferecemos a você, meu irmão, minha irmã, até aqui, essa compreensão, esta partilha. Essas palavras de Jesus, que no tempo em que Lucas escreveu o seu evangelho, já tinham acontecido. Em Lucas 21, do 25 ao 28, que é um pedaço do que nós escutamos hoje, Jesus fala daquilo que nós, cristãos, temos que esperar. O que é que temos que esperar? A vinda do Filho do Homem e a nossa plena libertação, finalidade de toda a história. Luz que ilumina tudo é o mistério da morte e ressurreição de Jesus, onde a humanidade e a história já atingiram o seu fim e a sua finalidade. É exatamente por isso que, nas palavras que Jesus nos apresenta, não desesperamos, mas o contrário, nos alegramos, porque sabemos que é uma forma de, olhando o presente, melhor nos preparar para o futuro e perceber que Deus em nenhum momento nos abandona. Mesmo quando a Ele nós lhe somos infiéis, Ele está lá ao nosso lado, chorando as nossas infidelidades, mas pronto para nos perdoar quando a Ele nós voltarmos de coração sincero. E quanto mais cedo a Ele nós voltarmos, mais viveremos a felicidade, teremos oportunidade de consolar os nossos irmãos e irmãs. Que assim façamos e desta forma nós conquistemos para nós e para nossos irmãos o reino de Deus. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, e que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.